Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos aqui ao final da nossa trajetória literária. Olha só, né? Depois de vistos todos os movimentos literários anteriores, todas as escolas literárias anteriores, nós chegamos aqui ao último vídeo do curso, a última aula do curso, fazendo um apanhado, é claro, da terceira geração moderna. E com isso, a gente dá fim a essa vasta e rica história da literatura, pelo menos durante, obviamente, esse período. Antes de começar, é muito comum eu ouvir, enquanto professora de literatura, e qual é, Alessandra, o movimento literário em que nós estamos inseridos agora? Pois é, não se tem muita resposta para isso, porque os movimentos literários, eles são analisados, bem como as suas características são analisadas, depois de um certo tempo. Depois de um tempo, os críticos vão lá, avaliam as características daqueles autores, o que eles tinham em comum e, digamos assim, rotulam didaticamente aquele momento da história da literatura. Claro que eu estou generalizando e nem todo o movimento literário foi assim, mas via de regra é assim que acontece. Como nós estamos vivendo esse momento ainda, sincronicamente, fica difícil dizer qual é esse movimento literário em que nós estamos inseridos. Então essa é uma característica que eu gostaria de dividir aqui com vocês, certo? A outra coisa interessante da terceira geração moderna tem a ver com o seu final, olha só, né? Ela começa em 45, é claro, né, com o término da segunda geração e início, ponto de virada, né, para a terceira, mas aqui tem uma certa discordância, digamos, entre os críticos. Alguns dizem que ela acaba nos anos 60, ali quando o Guimarães Rosa publica o seu último romance. Outros dizem que ela acaba nos anos 70, quando a Clarice Lispector publica o seu último romance. Outros ainda dizem que ela vai até meados dos anos 80, quando a gente tem um movimento de arte / literatura no Brasil chamado concretismo, ou a chamada poesia concreta, que misturava, né, as artes visuais com a literatura. E outros dizem que ela está em vigor até hoje. Ou seja, não é um ponto, digamos assim, pacífico entre os críticos a data de término da terceira geração moderna. O fato é, essa geração nos proporcionou 3 dos maiores autores que nós temos também na nossa literatura. E 2 deles absolutamente geniais, pertencem ao Olimpo dos autores. Estou falando de Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Então, de verdade, nós temos que ser muito gratos, não é, pela literatura brasileira ter nos proporcionado esses verdadeiros gênios. Bom, qual era o propósito dessa terceira geração? Só para lembrar, vocês sabem, a primeira geração era aquela que queria quebrar os padrões parnasianos até então estabelecidos, ou seja, chocar, estabelecer novos paradigmas, ir contra os paradigmas pré-estabelecidos e romper com tudo, né? Fazer uma verdadeira revolução na métrica, na rima. E aí nós contamos com autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, enfim. A segunda geração é com viés social, como vocês também já sabem. Então, tanto a parte da poesia, com autores como Carlos Drummond de Andrade, quanto na parte da prosa, com autores como Graciliano Ramos, nós tivemos esse viés mais social durante esse período. É claro, gente, que eu estou citando os 2 mais importantes, mas na poesia, por exemplo, nós temos uma gama muito grande de autores, né? Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes, pertencem também ao hall de grandes poetas da literatura brasileira e que estavam ali, contemporâneos ao Drummond, certo? E na parte da prosa também, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, enfim, vários outros autores que fizeram a mesma coisa. Vou citar apenas para não passar batido um autor do Rio Grande do Sul, mas que se encaixa nessa prosa regionalista da segunda geração, que é o Érico Veríssimo. O Veríssimo tem um livro belíssimo chamado Caminhos Cruzados, né, que também vira e mexe é cobrado nos principais vestibulares, que também pertence a essa segunda geração regionalista. Ou seja, nós temos um período muito fértil na segunda geração com esse viés social. E a terceira geração é a geração que, de uma certa forma, se predispõe a ser universal.
Ou seja, não mais aquela preocupação com a forma, que há muito passou, há muito foi conquistada, e também não mais a preocupação com a poesia e com a prosa social, que tenha, digamos assim, uma vinculação obrigatória com a realidade. É como se esses autores se libertassem. É como se esses autores estivessem, de fato, num andar acima. Eles se aproximam de autores como James Joyce, por exemplo, né? Ou seja, autores que tinham um outro olhar, com temas cujos temas eram universais. Como assim, né? Temas vinculados ao amor, à morte, à vida, ao ódio. Ou seja, são características, meninos, de todos os seres humanos. Absolutamente todos os seres humanos. Independente de você estar aqui no Brasil, qualquer que seja a região, ou do outro lado do mundo, né? Essa universalização da linguagem é uma característica linda da terceira geração. Além disso, nós temos, cada um ao seu modo, é claro, um aprofundamento psicológico. Isso aqui vai ser muito evidente na Clarice Lispector, mas o Guimarães também, ao seu modo, vai nos fazer mergulhar na alma do sertanejo e, de uma certa forma, mergulhar na alma do sertanejo é mergulhar na nossa própria alma, né? E além dessa questão da universalidade, do aprofundamento psicológico, há uma série de questionamentos em relação ao romance tradicional. Não é exagero dizer que há uma quase refutação, entre aspas, ao romance tradicional, né? Então aquele romance com começo, meio e fim, e quando eu falo isso, eu estou falando quase que majoritariamente de Clarice Lispector, né? A Clarice, ela tem uma liberdade de criação absolutamente impressionante. Ela, assim, muitas vezes ela suspende a narrativa. A Clarice tem um livro, por exemplo, chamado A Paixão Segundo GH, que simplesmente conta a história de uma mulher cujo nome é GH, que estava no seu apartamento, vai até um quarto de empregada que estava há um tempo fechado, e ao abrir a janela do quarto, estava um pouco abafado ali, ela olha para o lado e se depara com um armário, e desse armário uma barata saindo. Pronto, essa é a narrativa. As 200 páginas do romance, que é extremamente denso, que é um grande mergulho na alma humana, é sobre todas as sensações, os sentimentos, as reflexões, o asco, o nojo que ela sente a partir daquele momento em que ela vê a barata, que vai culminar no momento absolutamente ímpar da nossa literatura, no grande momento de epifania clariciana, que eu vou comentar com vocês logo mais o que é isso, em que ela vai lá e come a barata. Ou seja, nós temos esse tipo de proposta na terceira geração moderna. É uma proposta completamente desvinculada, muitas vezes, do romance tradicional. E também se tem a liberdade de, olha, se eu quero fazer um romance com começo, meio e fim, clímax da narrativa, eu também faço. Que é o caso, por exemplo, do Guimarães Rosa. O maior romance da história desse país se chama Grande Sertão Veredas. É um romance que nos transforma. Esta é a verdade. A leitura do Grande Sertão, você começa lendo o romance sendo uma pessoa e termina sendo outra. E o Grande Sertão, dentre muitas e muitas e muitas características, é uma releitura, digamos assim, das grandes novelas de cavalaria medievais. Então, a gente tem de tudo. Uma liberdade de criação ímpar nesse momento da literatura, com esses dois autores principalmente, certo? Mas como eu falei para vocês, eu não quero deixar de citar aqui o João Cabral, né? Os autores, vamos colocar aqui o João Cabral. O João Cabral de Melo Neto, ele é um autor que faz a chamada educação pela pedra, né? Ou seja, isso é claro, é metafórico, mas é uma linguagem seca, árdua, que em muitos aspectos o aproxima do Graciliano Ramos. Inclusive ele tem um belíssimo poema que faz uma homenagem ao Graciliano Ramos, muito vinculado àquela atmosfera da seca do Nordeste, mas é muito interessante a perspectiva do João Cabral em relação à poesia. O João Cabral via o ato, né, de fazer poesia, o fazer poético, como algo que demandava muito trabalho,
Não era uma questão de inspiração, de lirismo, e sim trabalho. Nesse aspecto, ele se aproxima até um pouco dos parnasianos, né? Em ver, ele tem um poema em que ele diz que escrever é como catar feijão, ou seja, é um trabalho extremamente, quase mecânico. Isso não significa que, obviamente, não tenha subjetividade no João Cabral, não é isso que eu estou dizendo, mas é muito interessante como ele traz à tona novamente essa questão do trabalho ao se fazer, né, a poesia. Isso é muito interessante. E é do João Cabral também uma peça de teatro maravilhosa, na verdade é um auto, né, cujo subtítulo é Auto de Natal Pernambucano, chamado de Morte e Vida Severina. O Morte e Vida Severina certamente está no rol das principais obras já escritas em português do Brasil, né? É uma obra que também se tornou uma peça de teatro nos anos 60 e acabou ganhando, na época, uma trilha sonora única. Dentre outras pessoas, faziam parte da concepção da peça e da trilha sonora Chico Buarque, né? Essa peça foi proibida aqui no Brasil durante a ditadura, mas fez muito sucesso no exterior. Enfim, vale a pena também ler e conhecer um pouco mais da história do Morte e Vida Severina, que é, de fato, uma obra fantástica. E, como eu já falei, nós temos Clarice e Guimarães. Bom, a Clarice Lispector, não posso deixar isso passar batido, né? Poucas vezes aqui ao longo do nosso curso nós falamos a respeito de nomes de mulheres autoras. Claro que eu citei a Cecília Meirelles com toda a reverência que ela merece, mas a Clarice, de fato, ela rompe essa barreira, né? Ela consegue entrar, digamos assim, no Olimpo dos autores sendo uma mulher. Ela não é brasileira, ela é ucraniana, mas vem para o Brasil muito pequena, se instala no Nordeste junto com a família, é claro. Isso acaba dando para Clarice Lispector um sotaque muito característico. Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí na internet vídeos da Clarice Lispector falando. Quem a vê falando e não sabe, parece que ela tem um sotaque ainda da Ucrânia. Isso é impossível, ela veio para o Brasil muito pequena. Na verdade, ela tem uma mescla de sotaque nordestino com sotaque carioca e um pouco de língua presa que dá uma fala exclusiva da Clarice Lispector. É muito interessante ver. E também é interessante ver os vídeos da Clarice, já que nós temos essa documentação, né, esse registro, porque eles dizem muito de quem é a Clarice, né? Há uma entrevista dela muito famosa que ela deu para a TV Cultura pouco antes de morrer, enquanto ela escrevia A Hora da Estrela, em que a entrevista é permeada por silêncios, né? Você vê que ela está mastigando, digerindo aquelas perguntas e dá muito do tom de mistério, dessa aura quase mítica que paira até hoje, né, a Clarice Lispector. Clarice que morre em 77, ainda muito jovem, em decorrência de um câncer que ela não quis tratar porque já estava muito desenvolvido. Pelo menos esse é o motivo padrão que nos contam, certo? Bom, a Clarice Lispector, como eu falei já no início da aula, ela nos convida sempre a um verdadeiro mergulho psicológico, né? Interessantíssimo. Ler Clarice Lispector é sempre algo muito denso, né? Porque ela vai te envolvendo naquilo e quando você vê, você está completamente imerso. Seja nos contos, e ela é uma excelente contista. Há um livro da Clarice chamado Laços de Família, cuja leitura eu acho obrigatória. Seja nos romances, como o mais famoso deles, que é A Hora da Estrela. E em todos eles, sejam romances, sejam contos, a Clarice Lispector ela vai encaminhando o leitor até um momento que nós vamos chamar de epifania. Epifania, que é um momento é uma palavra de origem litúrgica, né? Uma palavra de origem religiosa, mas que nós podemos considerar aqui algo como revelação, descoberta. E essa epifania, essa revelação, ela é sempre dolorosa e nada mais é do que a revelação de si mesmo. Na verdade, o que nós temos nos momentos de epifania da Clarice Lispector é o momento de revelação em que aquele personagem se vê desnudo diante do espelho, principalmente as suas qualidades e seus defeitos, aquilo que a gente não conta para absolutamente ninguém, que está no nosso lado mais recôndito. E esse é um processo extremamente interessante e doloroso para
o personagem e também para quem está lendo, né? Se você lê Clarice Lispector com a atenção devida e se você se insere naquele contexto, né, aceitando o convite que ela lhe faz logo no início, certamente também é uma leitura transformadora. Eu deixo aqui como sugestão a leitura, poderia citar N contos, mas por pura preferência pessoal, eu gosto muito de um conto chamado A Menor Mulher do Mundo, que eu acho que é um conto que diz muito sobre a obra da Clarice Lispector, assim como tantos outros, né? Feliz Aniversário, Amor, O Ovo e a Galinha, enfim, há vários contos da Clarice, e, claro, né? Seus romances, Paixão Segundo GH, Água Viva, ai meu Deus, eu esqueci, vou ter que cortar, esqueci o nome do último romance. Pode continuar. A Hora da Estrela e tantos outros romances da Clarice. Não, como se não tivesse acontecido nada, continua e depois eu tento sincronizar. Tá, nossa, eu tinha esquecido o nome do romance. Eu tinha esquecido o que eu tinha falado também. O que eu tinha falado? Deixa eu ver aí, a gente entra num outro mood de pensamento aqui. Só uma pausa.